1 Coríntios 7, a partir do verso 17 ao 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Porém, o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Até aí a palavra de Deus. Oremos mais uma vez, suplicando a iluminação do Espírito do nosso Deus. Senhor, nós te damos graças pela leitura da tua palavra, mas neste momento nós pedimos a iluminação para que possamos compreendê-la e colocar na prática da nossa vida, vivendo em submissão a ela, de acordo com a tua vontade, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos devem lembrar que esse capítulo 7, ele vai nos dar instruções a respeito do casamento. Nós temos visto isto desde o início do capítulo, versículo de número 1. Mas os irmãos devem já ter percebido pela leitura que fizemos destes versos do 17 ao 24, que o apóstolo Paulo não mais, especificamente nesta sessão, trata de casamento. Mas ele faz uma digressão, ele se desvia um pouco do tema casamento. Entretanto, o seu propósito é aplicar aquilo que ele já nos dissera a respeito de um princípio estabelecido no casamento, sendo aqui aplicado de uma forma mais geral. Então é por isso que ele faz essa digressão, esse breve desvio do tema, que ele volta a tratar a partir do versículo de número 25 até o final do capítulo. Ele vai tratar novamente a respeito de casamento. Essa sessão, portanto, é uma digressão rápida que ele faz, querendo, portanto, aproveitar do princípio de permanecer no estado de casado ou de solteiro, agora aplicado a dois conceitos, ou duas circunstâncias, ou duas condições nas quais nós podemos estar, e a instrução dele é de também permanência no estado ou na circunstância a qual nós nos encontramos, em especial quando somos chamados. Os irmãos perceberam aqui que ele vai repetir por algumas vezes nesta breve digressão a palavra chamados. E daí fica claro
que todo crente, que todo cristão, necessariamente ele é chamado, ele é convidado, mas não é um simples convite que se faz ao homem e ele decide por ele mesmo aceitar o convite ou rejeitar o convite. É uma chamada eficaz, que de fato transforma o homem. Ele passa a ser uma nova criação em Cristo. Portanto, é uma nova humanidade, distinta de todas desta criação presente, caída. É um chamado feito pelo Evangelho, através da pregação e operada pelo Espírito Santo, de tal maneira que é um chamado irresistível. E quando ele faz isso no homem, na mulher, na criança, no ser humano, por meio única e exclusivamente do Evangelho, pois para isso é que as boas novas nos foram dadas, para alcançar os homens e torná-los verdadeiros adoradores. É um meio estabelecido por Deus, ele nos transforma e nós passamos a não depender de circunstâncias. Nós somos dele, mesmo que circunstâncias possam vir a de alguma maneira nos embaralhar. Por isso que é um chamado eficaz. Há um chamado que é geral, e todos ouvem, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Este chamado que o apóstolo Paulo faz referência é um chamado eficaz, é um chamado feito aos escolhidos de Deus, aqueles que vêm irresistivelmente e passam a ser nova criação em Cristo Jesus. Então nós não podemos esquecer deste conceito de permanência, mas ao mesmo tempo de circunstâncias aos quais o apóstolo Paulo faz referência. Antes de nós explicarmos detalhadamente estes versos, nós iremos observar outros versos deste capítulo para que possamos ter uma compreensão melhor quando entrarmos na seção lida, ou seja, versos 17 ao 24. Então eu convido os irmãos a, junto comigo, observarmos estes versos deste capítulo. Por exemplo, o versículo de número 1, que já podemos ter a oportunidade de ver e expor. O verso 1 do capítulo 7 diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Em outras palavras, Paulo está a dar uma resposta aos coríntios a respeito de casamento, e quanto ao que ele foi perguntado, é bom sempre ter isto em mente, a orientação do apóstolo Paulo é que o homem não se case, ou seja, que permaneça solteiro, dentro do contexto estabelecido e já visto por nós. O versículo de número 7, a parte inicial do verso 7 do capítulo 7, diz assim também: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Como nós sabemos, Paulo não era casado. E o desejo de Paulo, o querer de Paulo para os coríntios, é que eles também permaneçam neste mesmo estado, ou seja, que não se casem. O versículo de número 8,
aos solteiros e viúvos digo que seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo, ou seja, que permanecessem solteiros, ou seja, no estado em que eles se encontravam naquela ocasião. Isso ele diz para os solteiros e viúvos, obviamente. O versículo de número 10, observem. Ora, aos casados, agora se dirigindo aos casados, não mais aos solteiros. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, ou seja, que fique no estado em que ela se encontra, casada. Permaneça nesse estado, diz o apóstolo. E no versículo 11, a parte B, agora se dirigindo aos homens. E que o marido não se aparte de sua mulher, ou seja, permaneça casado. A instrução, portanto, padrão, é sempre de permanência no estado ou na circunstância em que o homem se encontra. Pulando a digressão que acabamos de ver, aliás, antes disso, verso 12 e 13, por último, verso 12 e 13, diz assim: aos mais digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Então, mais uma vez, mesmo onde o homem não seja crente, ou a mulher não seja crente, a instrução do apóstolo é que eles ainda assim não se separem, permaneçam casados. O verso 13, por último, também o mesmo conceito, o mesmo princípio. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, ou seja, permaneça no mesmo estado em que se encontram quando foram chamados, quando se converteram. Se o seu estado era este, permaneça nele, diz o apóstolo Paulo. E por último, verso 26 e 40. O verso 26 diz assim: considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer, mais uma vez a palavra permanecer, assim como ele está. E esse foi o verso 26. E o verso 40. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, ou seja, não case novamente. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Portanto, o princípio que o apóstolo Paulo vai aplicar na digressão, que já veremos, é o princípio de permanência no estado ou circunstância no qual a pessoa se encontrava quando ela foi chamada, alcançada por Deus. Ela permaneça neste mesmo estado. Agora, uma observação antes de continuarmos é importante. Paulo não está a tratar ou a instruir acomodação, sermos acomodados. Não é essa a ideia, não é esse o princípio, não é esse o conceito. Mas o conceito por trás disso é o conceito de contentamento. Estarmos contentes em toda e qualquer situação, seja ela humanamente falando favorável ou não, permaneça nesse estado. Essa é a ideia que o apóstolo nos instrui aqui e que vai aplicar a digressão que veremos já. Esse mesmo conceito todos nós passamos por ele quando nos casamos. Quando fazemos votos de fidelidade no casamento. Prometo ser fiel, diz o esposo
ou a esposa, o noivo ou a noiva. Amar-te e respeitar-te. 2 pontos: na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Portanto, é um conceito por demais conhecido, pelo menos para os casados, o conceito de permanência, já tratado e aplicado ao casamento. Entretanto, há circunstâncias nas quais esse conceito de permanência ele pode ser quebrado. Mas o conceito de fidelidade a Deus jamais, independe de circunstâncias. Então, para os irmãos terem uma compreensão melhor, eu gostaria de ainda permanecer no assunto casamento, antes de chegarmos nas 2 aplicações que o apóstolo faz, dando continuidade ao que falamos da última vez e que não chegamos a tratar. Ou seja, a Bíblia, apesar de ter como norma, como padrão, o casamento até que a morte nos separe, ela de fato dá instruções a respeito de certas circunstâncias onde esta aliança pode ser rompida, quebrada. Se os irmãos abrirem a palavra de Deus em Mateus, vamos ler do verso 1 ao 10 do capítulo 19 de Mateus. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Mateus, capítulo 19. Vamos observar do verso 1 ao verso do número 10. Mateus 19. Aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além de Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando. Observe a pergunta dos fariseus: é lícito ao marido repudiar a mulher por qualquer motivo? Essa foi a pergunta dos fariseus. Ou seja, a separação é lícita quando o marido quiser por qualquer motivo, segundo Deuteronômio 24, que vai falar sobre isso. Eles queriam pegar Jesus, fazer uma pegadinha com Jesus para ver como Jesus interpretava esse texto, pois havia 2 interpretações entre os judeus. Uma dizia respeito a separar-se por qualquer motivo, bastava o marido não gostar do arroz feito pela esposa e ele era motivo para a separação. Essa era uma das interpretações. A outra dizia que o texto, e nós não vamos ver, não dá tempo, Deuteronômio 24, falava a respeito de traição. Mas de traição é complicado porque para traição, infidelidade, a lei dizia que era apedrejamento. No entanto, o texto lá do Deuteronômio não fala de apedrejamento. Fala do marido se divorciar e a esposa, caso ela venha a casar-se com outro, o marido não poderá mais tomá-la de volta. Portanto, provavelmente não se trata de infidelidade, o motivo dessa separação. Mas havia essa polêmica. Vamos continuar então. Então, verso 4, respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que diz, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Ou seja, Jesus diz que desde o princípio, Deus, quando criou o homem e a mulher, foi para que eles se casassem e permanecessem casados.
não se divorciassem, não se separassem. Esta é a resposta que Jesus dá, apontando, portanto, para Gênesis, para a criação. Este foi o princípio estabelecido por Deus. A inviolabilidade, a indissolubilidade do casamento. Verso 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, disse Jesus. Portanto, a resposta é não deve se separar por qualquer motivo, em hipótese alguma. Bom, mas há motivos para que haja separação? Replicaram-lhe, verso 7. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar lá em Deuteronômio 24? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, vamos pular aqui, só um instante, e casar. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério, de Jesus. Portanto, Jesus proíbe aqui o divórcio. Mas existe uma cláusula de exceção que os irmãos certamente perceberam. Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Portanto, o divórcio é possível, não desejado, não permitido por qualquer motivo, mas em virtude de uma traição é possível. Não é obrigatório, é possível. Pois a luta deve ser sempre pela permanência. Sempre. Porque existe uma palavrinha chamada perdão, reconciliação. E como cristão, portanto, é possível o perdão. Entretanto, há a possibilidade legítima do divórcio, neste caso específico, que o próprio Senhor Jesus nos dá aqui nesta passagem. Conforme o ensino do Antigo Testamento. O Antigo Testamento também falava da possibilidade da quebra desta união, deste laço pactual, federal, entre um homem e uma mulher, já estabelecido no Antigo Testamento. Jesus, portanto, confirma, mas a dar este como o critério para o divórcio e um novo casamento. A parte inocente, ela pode, de fato, voltar a se casar, conforme a instrução da palavra de Deus, o princípio estabelecido, pois uma separação implica em morte, mesmo que não literal. É o princípio estabelecido no Antigo Testamento. É como se a parte culpada tivesse morrido. Há uma quebra real do laço, há um rompimento do laço, num caso como este. Podendo haver restauração, é o desejável, é o que o marido ou a esposa devem lutar sempre, e a igreja orientar, aconselhar nesse sentido sempre. Mas é de fato uma cláusula de exceção. E por último, voltando lá para o nosso texto de Coríntios, da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, nós já vimos isto, no verso de número 15, é uma outra cláusula de exceção. Já vimos também esse verso. 1 Coríntios 7,15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte.
Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. É um outro motivo legítimo, ou seja, o marido é crente, a esposa não é crente. O marido se converteu, já era casado. Ambos eram descrentes. Mas um se converte, um é chamado. Ele deve permanecer no estado em que se encontra, mesmo que ela seja incrédula. Porque os coríntios queriam se livrar. No conceito deles, era um motivo para a separação, como era entre os judeus. Como era entre os judeus. Mas Paulo diz que sim, se o descrente quiser apartar-se. Ou seja, é uma rejeição obstinada daquele casamento. Ela não quer de forma alguma conviver com um crente, em hipótese alguma. A igreja vai orientá-los, mas ela não quer. Então Paulo diz, neste caso, que se aparte, que se divorcie. Deus os tem chamado à paz, diz o apóstolo Paulo. Esse princípio é tanto para homem quanto para mulher. Observe o verso 14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Ou seja, se o homem for crente e a incrédula não quiser, que se aparte. Se a mulher for crente e o incrédulo não quiser de forma nenhuma, que se aparte. E se ambos forem crentes e um dos dois não deseja mais continuar o casamento, em hipótese alguma, é aconselhado pela igreja, é orientado, eles devem permanecer casados, sim, até o momento em que houver arrependimento e a esposa ou o esposo, mesmo crente, queira se reconciliar conforme Paulo já deu essa instrução. Entretanto, se for um abandono, quanto mais, no que em hipótese alguma a igreja aconselha, o marido pede por tudo, ou a esposa, a depender de qual dos dois deseja apartar-se, a luta sempre será pela permanência. Mas se um abandona o lar, então neste caso, o que é que vai acontecer? Vai ser disciplinado. Se não se arrepender, vai ser expulso da igreja, excomungado. E aí, essa parte culpada é considerada o quê? Incrédula. Neste caso, vai incorrer no mesmo exemplo dado entre um crente e uma descrente. Vai haver um divórcio, uma separação. Mas a parte inocente está livre. É como se a parte culpada morresse. Não tem como haver reconciliação, porque o outro não quer, em hipótese alguma. Entra no caso da exceção dada quando é um crente e um descrente. Essa é a orientação dada pelo apóstolo. Muito bem, seremos breves na digressão, porque a digressão é breve aqui. Este é o princípio de permanência, mas temos que compreender o espírito por trás desta permanência. Há situações em que ela não será possível. Voltemos então para o capítulo 7, verso 17, agora, com essa compreensão sendo aplicada a outras circunstâncias da vida, as quais o apóstolo vai referir aqui, dando o exemplo de duas. Voltemos então para o verso de número 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, ou seja, segundo a porção dada pelo Senhor no momento em que você foi chamado e que se converteu. Ande da maneira que Deus lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas.
Portanto, esse princípio de permanecer no estado ou na circunstância na qual eu fui convertido deve ser mantido. Ele vai dar 2 exemplos, chegaremos lá. E essa instrução não é apenas para a igreja de Corinto, é para todas as igrejas. E não é simplesmente um conselho, é uma ordem dada pelo apóstolo. Assim ordeno em todas as igrejas, não é um caso especial para vocês, ó Coríntios, é para toda a igreja, é uma ordem dada pelo apóstolo como inspirado por Deus, como autoridade chamado pelo próprio Cristo sobre todas as igrejas, porque a autoridade do ofício apostólico não se limita a uma igreja apenas, é para todas as igrejas, a igreja católica, de todas as eras, de todos os lugares, nesse sentido. É uma ordem para a igreja de Cristo, essa permanência no estado a qual ela foi chamada. Portanto, esse chamado, ele é incondicional, e esse chamado é um chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. O chamado é incondicional, assim como o serviço é incondicional. Assim como Deus nos chama independente das circunstâncias, servir a Deus não depende de circunstâncias. Não interessa se você é pobre, se você é rico, se você é um príncipe ou um plebeu, você deve servir a Deus independente da circunstância na qual você foi chamado. Ele vai, portanto, vai exemplificar no verso 18. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Isto é o que vale. Ou seja, aquele judeu que era tão apegado às suas tradições culturais e religiosas impostas pelo próprio Deus, como por exemplo a circuncisão, era uma marca identificadora do judeu, dada pelo próprio Deus como um sinal da aliança. Portanto, era obrigatória a igreja judaica, a igreja do Antigo Testamento. É como um batismo para nós hoje. Só que ao se converterem, ao se tornarem cristãos, alguns judeus achavam ou desejavam não ter qualquer relação com a sua cultura ou sua religião passada, e queriam se remover a circuncisão, como se fora possível remover a circuncisão. Isso, segundo a ciência dos nossos próprios dias, é impossível. Embora haja estudiosos que defendam que havia um tipo de cirurgia na qual o circunciso poderia voltar ao seu estado anterior de incircuncisão. Mas é uma coisa bem estranha. No entanto, alguns judeus queriam voltar ao seu estado, já que ele agora era cristão, não mais judeu. Ele queria se desfazer daquela relação que agora se tornara cultural, não mais religiosa, pois nós fomos circuncidados em Cristo quando morremos com Cristo por sua morte. E aí foi colocado o batismo como um sinal, não mais a circuncisão. Eles queriam sair desse seu estado da relação cultural, já que eram cristãos. E Paulo disse: não, gente, não vai fazer nenhuma diferença. O que importa é que você sirva a Deus no estado em que foi chamado. Se você é circunciso, permaneça circunciso. Havia outros que queriam se circuncidar. Hoje, nos nossos dias, não há igrejas evangélicas cristãs que querem, e tem um chofar, não é? E tem um sofá,
e tem uma série de coisas da cultura judaica ou da religiosidade judaica, não querem ser judeus, é uma coisa absolutamente ridícula. Paulo diz que não tem absolutamente nada a ver. Você não tem que se transformar num judeu. Sendo cristão, você deve permanecer no estado o qual foi chamado na sua conversão. O princípio é de serviço independente das circunstâncias em que você se encontra. Por quê? Porque a circuncisão não é nada, nem a incircuncisão. O que vale, na verdade, é você guardar as ordenanças de Deus. Diz aí o final do verso 19. O que vale é guardar as ordenanças de Deus. É isso que vale, independente das suas circunstâncias. Portanto, se você é casado, permaneça casado, mesmo que a sua esposa não seja crente. Se você é solteiro, a depender das circunstâncias, e se você tiver o domínio, não se case, permaneça como está. Não há um mandamento obrigando o cristão a se casar. Também não há um mandamento obrigando o cristão a se casar. Vai depender das circunstâncias, mas o espírito é que você seja sempre um servidor, casando ou não casando. Portanto, estas coisas que são de homens não têm qualquer valor no cristianismo, em ser crente. Não tem qualquer implicação. Portanto, o apóstolo está a falar de um princípio no qual o crente serve a Deus, independente de estar passando dificuldades ou não, independente das marcas culturais do passado ou não, isso não vai fazer diferença. Se você usava burca antes e quer continuar usando, pode usar, não tem nenhum problema. A burca não é absolutamente nada. Usar ou não usar não vai fazer diferença. As coisas externas do homem não fazem nenhuma diferença. O que vale é guardar as ordenanças de Deus. Ele vai dar um outro exemplo a partir do verso 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. E aí ele vai exemplificar. Foste chamado, verso 21, está na Bíblia de vocês aí. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes. Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Por quê? Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo, o mesmo princípio. Paulo não está aqui a defender a escravatura, em hipótese alguma. Nem está dizendo que é uma coisa boa e confortável. Ele está lidando com uma situação que era o padrão da época. Mas a orientação dele não é, olha, dê um jeito de se libertar, porque a escravatura, a escravidão é uma coisa errada, abominável. Não é essa a instrução como cristão. Portanto, se você está num trabalho em que não lhe favorece muito, e você depende daquela situação, Paulo diz, tenha paciência, permaneça nele. Agora, se você tem oportunidade para sair dele, saia. Você vai servir a Deus nele ou fora dele. O que importa é que você faça a coisa corretamente, faça de forma cristã, haja nas circunstâncias da forma que a palavra de Deus nos instrui. Portanto, ele não está, repito, autorizando ou incentivando ou concordando com a escravatura, com a escravidão. Ele está dando orientação a alguém que nasceu de novo e que quando foi chamado já era escravo, a ter contentamento. A pergunta é: você está contente em toda e qualquer situação, independente se dói em você ou não, se lhe incomoda ou não?
Você está contente, feliz na presença do Senhor? Ou seja, você não olha a circunstância, olha o seu amor, não se guia por vista, alegre está nessa condição, não por causa das circunstâncias, mas porque você é escravo de Cristo e é isso que importa. É esse o princípio que o apóstolo está aplicando em toda e qualquer situação, não só para o casamento ou para a solteirice. É o contentamento. Então entendam, não são as coisas externas, mas é o espírito no qual você se encontra. Você não será feliz se você viver ansioso em busca de um casamento. A sua felicidade está em Cristo. Mas cuidado, é bom não errar, é bom não se meter numa situação que vai complicar a sua vida. Entretanto, casou, permaneça nesse estado, a não ser nos casos de exceção já mencionados. Então esse princípio vale para tudo, por isso que o apóstolo Paulo faz esta digressão aqui nestes poucos versos. Se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Mesmo que tenha uma oportunidade, permaneça escravo. Não. Se houver uma oportunidade, então aproveita. Então percebam, é o princípio. Porque ele fala em permanência, mas isso é circunstancial, isso pode mudar. A permanência é o espírito no qual você se encontra em toda e qualquer situação. É isso que ele nos instrui aqui e faz referência. A abolição da escravatura veio graças ao cristianismo, mas não era o caso ainda aqui. Homens transformados levaram a sociedade cristã ocidental à abolição da escravatura. O cristianismo, de fato, contribuiu e muito para esse estado no qual nos encontramos hoje. Mas não é o caso ainda aqui tratado pelo apóstolo. Ele diz então no verso 22, então partindo já para os finalmente, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor, apesar de escravo. Ele é liberto do Senhor, ou seja, é um liberto que pertence ao Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o seu dono. De fato, o seu dono é Jesus Cristo. A sua submissão ao seu Senhor humano vai depender da sua submissão ao Senhor absoluto, Jesus Cristo. Ele vai falar sobre isso no capítulo 6 da carta aos Efésios. Não dará tempo para vermos isso. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Em toda e qualquer situação, ele é escravo de Cristo, sendo escravo de homens ou não. Verso 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Assim ele encerra, reforçando a mesma ideia que ele vem desenvolvendo. Nós fomos comprados por preço. O sangue do Senhor Jesus Cristo foi que nos comprou. Portanto, nós não podemos depender de circunstâncias humanas, da situação na qual nós nos encontramos. Nós temos um dono que é Cristo. É a Ele que devemos obediência absoluta. Ele derramou o seu sangue e com este sangue nos comprou a Deus o Pai. Ele pagou a Deus o Pai a nossa dívida, não foi ao diabo, a Satanás. Alto lá, alguns evangélicos que defendem essa heresia, né? O preço foi pago a Deus, pois éramos devedores a Deus. Nós somos devedores, né? Livra-nos das nossas dívidas. Jesus Cristo nos ensina com a oração do Pai Nosso.
mas Cristo pagou a nossa dívida a Deus. Portanto, não devemos nos tornar escravos de homens, de religiões humanas e coisas do tipo. É por isso que na nossa liturgia nós lemos a respeito da liberdade cristã e da liberdade de consciência, porque nós fomos comprados por alto preço, o preço de Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, foi comprado por alto preço, o preço de Jesus Cristo, o seu próprio sangue, a sua própria vida. É a Ele que você pertence. Você é liberto, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Você é liberto em Jesus Cristo. Você é livre. O mundo fala em liberdade, mas nós já temos a liberdade em Cristo. A liberdade de servi-lo em toda e qualquer circunstância. Portanto, isso deve ser a força motriz para nós permanecermos firmes e fiéis no Senhor e não dependermos de circunstâncias externas. Agora, é fácil? Não, extremamente difícil. Fácil é falar. Viver isso é extremamente difícil. Por isso que quanto mais aos pés da cruz estivermos, suplicando misericórdia, bênção, força, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Qualquer nós podemos, de repente, estar numa circunstância altamente adversa, insuportável humanamente falando. E se Deus não for conosco, nós estamos perdidos. Mas nos lembremos sempre, nós fomos comprados por alto preço. Nós temos um dono a quem servimos, independente das circunstâncias. E desta forma, então, pelo que Jesus fez em nosso favor, nós somos livres, nós somos libertos, nós somos mais que vencedores. Nós temos um verdadeiro fundamento no qual podemos nos manter firmes, e isso para a glória de Deus. Amém. Amém.